Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Eli José de Matos. Eu sou professor do Programa de Pós-Graduação em Economia do Desenvolvimento da PUC Rio Grande do Sul e gostaria, primeiramente, de dar as boas-vindas para o pessoal atendendo esse evento e agradecer muito o convite do Dr. Roberto Santana e da Fernanda Poster para o Salão de Iniciação Científica do Instituto de Cardiologia. É um prazer imenso poder fazer parte desse evento e curiosamente, né, eu queria começar a minha fala, que é sobre o que nós aprendemos, né, sobre as nossas disciplinas, né, durante essa pandemia. O que a pandemia nos ensinou, tanto sobre a gestão da própria pandemia, quanto sobre questões relacionadas, né, à própria pandemia e a questões correlatas, né. E é muito curioso saber, observar que eu estou fazendo essa fala para um universo da área da saúde, né? Eu não sendo da área da saúde, eu sendo economista de formação e a minha área sendo economia pura, né? Então acho que só esse movimento, na minha avaliação preliminar, assim, já é um dos grandes aprendizados, uma das grandes mudanças assim, mais centrais nessa conversa entre as áreas que aconteceu na pandemia foi muito fundamental, assim, essa mudança assim bastante marcada da interdisciplinaridade, ou seja, o avanço da interdisciplinaridade e o quanto a gente conseguiu evoluir em termos de conversa entre as áreas, né? Me parece algo realmente muito central, assim, né? Então, interdisciplinaridade, ou seja, sentar à mesa, sentar à mesa de discussões, né? Áreas que, a princípio, não costumam fazer isso, né? Claro que, por exemplo, no caso da economia, nós temos a economia da saúde, por exemplo, que já é uma área bastante consolidada e que a gente estuda viabilidade de tratamento, viabilidade de remédio, gestão hospitalar, gestão de centro de saúde. Então, tem, claro, muita coisa que é uma inserção da economia na área da saúde, por exemplo, né? Ou seja, é um unir de forças ali, né? Mas, com relação à pandemia, é algo maior do que isso. Tá? Porque, por exemplo, eu trabalho com desenvolvimento econômico, né? E eu fui ouvido em vários momentos, né? Eu faço parte do Comitê Científico do Estado do Rio Grande do Sul, de enfrentamento à Covid-19 e à pandemia, e ali era importante que eu falasse sobre determinadas coisas do ponto de vista do desenvolvimento econômico. Né? Então, não é só na gestão de um custo-benefício de um tratamento, é mais do que isso, é algo mais amplo do que isso, é algo mais complexo do que isso. Né? Então, essa interdisciplinaridade me parece que é uma coisa realmente muito central nessa conversa toda. Né? Eu queria, então, elencar alguns pontos, né? Vocês me perdoem que eu estou olhando um pouquinho para o lado aqui para minha guia aqui, para minha cola. Alguns pontos que eu queria elencar que são pontos centrais que eu acho que são determinantes do aprendizado que nós tivemos. É claro que eu vou falar do meu lado do balcão, né, como economista, mas muito do que eu vou falar tem a ver com outras disciplinas também, tá? Então, vamos lá. Primeiro ponto, né? Importância da coordenação na atuação de políticas públicas, né? Ou seja, me parece muito importante que a gente faça ações coordenadas de política pública. Nós tivemos ao longo da pandemia, a gente sentiu, obviamente, no Brasil, o quanto é pesado a ausência de uma coordenação de de combate à pandemia, né? Ou seja, no federal para coordenações de funcionamento de comunicação, políticas acho que é um pouco ponto pacífico assim entre quem está trabalhando na gestão da pandemia hoje, né? Então assim a falta de uma coordenação central é muito importante, mas mesmo abaixo do nível federal, quando a gente olha para estados e olha para municípios, para mim ficou muito claro como é importante a gente ter políticas coordenadas, né? Seja entre estados e municípios, entre municípios e entidades, né? Pensar, não apenas pensar junto, mas fazer junto, né? Fazer junto, adquirir um papel assim muito fundamental, né? Claro que política pública é, por definição, um universo onde as pessoas atuam coordenadamente, né? Claro que sim.
Mas no caso da gestão de uma pandemia, que a princípio as pessoas tendem a pensar que é quase que uma orientação médica, né? Tipo, use máscara, tome tal remédio, não tome tal remédio, faça tal tratamento, vá para o hospital quando tiver desse jeito, quando tiver daquele outro jeito. Tudo isso tem a ver com coordenação de pandemia. Às vezes a saúde acabava, por exemplo, ficando um pouco sozinha, né? Quando na realidade a coordenação ela precisa ser orquestrada com diversos setores, né? Então, coordenação de política pública me parece que é algo bem importante. Eu acho que o Brasil, em alguma medida, apesar dos pesares, e apesar disso que eu falei um pouco da ausência da coordenação federal, eu acho que a gente conseguiu avançar nessa questão. Assim, eu acho que a consolidação de comitês científicos nos diferentes estados, nos municípios, a chamada das entidades, das instituições para conversar e poder atuar em conjunto, eu acho que foi uma coisa saudável. E eu acho que foi uma das coisas que a gente aprendeu a fazer ao longo desses anos. Claro que eu acho que ainda tem muito para avançar, né? Tem muita coisa para a gente fazer, tem muita coisa para se avançar nesse sentido, mas eu acho que a gente já fez bastante isso, e isso tende a crescer. Eu acho que isso é uma coisa que vai ficar marcada, assim, né? É engraçado que muitos pesquisadores, né? Eu sempre tive um pouco um pé fora da universidade, no sentido de sempre tentar levar para fora da universidade conhecimento científico, né? Eu gosto disso, eu gosto de comunicação científica, eu gosto de fazer com que as minhas análises, as minhas pesquisas, as pesquisas de colegas saiam dos muros acadêmicos e atinjam diferentes setores da sociedade. Isso é uma coisa que eu costumo fazer por prazer, por compromisso profissional, porque é uma coisa que me agrada, assim, e que eu acho importante, obviamente, né? Mas nunca antes, desde que eu acompanho a academia, desde que eu sou um profissional formado e trabalho nisso, eu não me lembro de ter visto nada tão significativo do ponto de vista do tanto de cientistas que nós ouvimos ao longo dos últimos 18 meses, né? É realmente impressionante, né? Só que isso coloca em foco o meu segundo ponto, que é a proliferação de fake news, né? Que acho que é um outro elemento que não é um elemento que nasceu com a pandemia, né? A gente já tinha fake news antes, mas na pandemia esse negócio tomou uma proporção assombrosa, né? Assombrosa. E muito por causa das consequências da fake news sobre a gestão da pandemia, né? E aí a gente pode falar tanto de medicamentos sem eficácia comprovada, comportamentos ou desestímulo a comportamentos, ou seja, máscara não pode usar, não usa máscara porque acontece tal coisa, sei lá, a saturação cai, sei lá, eu não vou nem arriscar falar sobre esse tipo de coisa para uma plateia tão qualificada na área de saúde quanto vocês. Então não é esse meu ponto. Meu ponto é fake news prejudicaram muito a assertividade de algumas ações, porque ações em meio a um cenário tão conturbado e tão complexo quanto uma pandemia, elas têm que ser assim absolutamente baseadas em evidências. E quando tu tem um mar de fake news te soterrando, fazer política pública baseada em evidência fica ainda mais complexo. Porque além do trabalho de tu selecionar as evidências adequadamente, que é um trabalho que sempre existe, independente se existe fake news ou não, tem que existir, né? A apuração, a confirmação, a validação científica, mas tu tem ainda todo o trabalho do convencimento externo de que o que tu está fazendo é baseado em evidência, que não é fake news. Então tem todo um trabalho para ser feito que é diferente. A fake news ela foi um tremendo estorvo, né, na gestão da pandemia, está sendo, continua sendo, e tudo indica que vai continuar sendo, porque o negócio é um fenômeno realmente muito grande. Então esse é uma das questões muito importantes, assim. E claro, a fake news ela é prima próxima do negacionismo, né? Ou seja, a gente tem que discutir, vamos dar espaço para o cara discutir que a Terra pode não ser plana. Isso é uma coisa bem complexa, assim, porque se nós temos evidências, eu estou aqui usando um exemplo anedótico, né, para ilustrar, até para não me apegar a nada muito pontual e específico, assim, não estou usando a Terra plana mais como uma figura de linguagem, assim. Se eu dou espaço para alguém discutir que a Terra é plana, o esforço que isso vai me gerar é desnecessário, porque nós sabemos que a Terra é redonda, é muito grande e prejudica a engrenagem da minha política, né? Da minha política pública. Então, ela trava a minha política pública. Toda vez que eu tenho que parar e discutir algo
do tipo isso, assim, para discutir algo que já está cientificamente definido e consensuado, é algo que atrapalha, né? Então, o negacionismo e fake news, essas coisas um pouco primas, assim, né? Um pouco próximas, me parece que foi uma das coisas que a gente entendeu muito, assim, muito claramente, né? Muito mais do que antes, de que tem um poder nocivo muito grande, né? E que a gente vai ter que desenvolver ferramentas para minimizar, pelo menos, isso, né? Para a gente tentar contornar isso de uma maneira mais rápida, né? E menos custosa. Hoje é muito custoso fazer isso, né? A gente pensa em, tem muita agência hoje que trabalha com isso, agência de verificação, agência de desmentir, não sei o quê. Tudo bem, claro que isso tem que acontecer, porque esse é o processo, né? A gente vai ter que aculturar isso, né? A gente vai ter que fazer isso acontecer para que fake news entre em descrédito, né? Como elas realmente merecem. Ela não merece crédito. Então a gente tem que desacreditar fake news. Só que isso é um custo, né? Então, quanto antes a gente conseguir se livrar dessa coisa, desse ímpeto de gerar fake news, para nós, obviamente, para fazer política pública, é muito melhor, é muito mais eficiente. Né? Uma outra coisa que me parece que foi um aprendizado importante e que ainda não está claro, que ainda não foi colocado em prática, na realidade, deixa eu até dizer diferente, assim, eu acho que não é nós sabermos que precisa, mas nós sabermos como colocar em prática, que é plano de metas. Né? Nós fizemos muito a gestão da pandemia baseada no passado, ou seja, a gente olhou muito, continua olhando muito para leitos de UTI, né? Leitos clínicos, leitos de UTI, mais para leitos de UTI do que para leitos clínicos até. Isso é fazer uma gestão do passado de uma patologia. Né? Quando a pessoa acaba na UTI é porque ela já passou por todo o processo que vem desde o contágio, evolução do sintoma, atendimento primário, até ela chegar num leito de UTI. Então, eu estou fazendo uma gestão do passado, do ponto de vista macro, do ponto de vista de uma gestão macro. Quando eu olho só para isso, eu estou fazendo gestão do passado. Não estou fazendo gestão do presente, muito menos do futuro. Né? Claro que eu não estou dizendo que a gente só olha para isso. Não, não é só olha. Mas isso teve, ao longo dos meses, um peso muito grande. E como teve um peso muito grande, um foco muito grande, a gente perdeu um pouco o tino de acompanhar outras coisas e dar a importância devida para essas outras coisas. Tá? Por exemplo, né, mudou o sistema de gestão da pandemia do Rio Grande do Sul, que era o modelo de distanciamento controlado, que tinha um foco muito grande em gestão de leitos, de TI, especialmente, de clínicas de TI. Tinha até uma variável lá, uma parcela que era a projeção de casos, não, a projeção estatística de casos, mas o que definia, assim, fortemente a cor das bandeiras era lotação hospitalar. Então, a gente estava fazendo uma gestão de estrutura de saúde. Né? Você está fazendo uma gestão do tanto da saúde que poderia ficar em colapso ou sob muito estresse e por aí vai. Né? Só que daí o que acontece? A gente não conseguia olhar muito para a origem dos casos, ou seja, esgotou o modelo, porque acabou tendo uma série de flexibilizações, uma série de pressões políticas, tem toda uma história que quem está aqui assistindo esse vídeo certamente sabe. Então mudou. Hoje a gente tem o sistema 3As, que é aviso, alerta e ação, e esse sistema ele continua com um foco ainda muito na UTI, porque como ele tem um poder, a política, na realidade, a decisão política, ela acabou tendo, me parece, isso é uma avaliação pessoal, assim, eu acho que ela tem uma importância, a decisão política tem uma importância, um protagonismo muito grande. E se a política tem um protagonismo muito grande, a gente precisa dar baliza para isso. A gente precisa dar metas para que a decisão política foque naquilo. Né? Então, isso eu acho que falta, por exemplo, no novo sistema, que é um plano de metas e que tem a ver com metas de dinâmica de epidemia, dinâmica da pandemia especificamente. Né? Ou seja, a gente precisa olhar para casos, a gente precisa olhar para a taxa de reprodução de casos, a gente precisa olhar para a positividade de testes e por aí vai. Rastreio, monitoramento, testagem, rastreio de contactantes, ou seja, tem todo um arcabouço de políticas que podem ser feitas que tem a ver especificamente com a dinâmica da pandemia, ou seja, controlar a dinâmica dela, olhando para o presente para prever um pouco melhor o futuro, né? Porque só a gestão de leito reforço continua sendo um problema, né? Então, eu acho que isso a gente já sabia, a gente sempre soube fazer política pública olhar para passado, presente e futuro, porque eu preciso chegar a algum lugar,
né? E não é só evitar colapso do sistema de saúde, né? Eu chegar à conclusão de que foi um sucesso evitar colapso do sistema de saúde, não é uma boa ideia, me parece. Me parece que a melhor ideia sempre é tentar minimizar a dinâmica da pandemia, porque isso minimiza custo, isso minimiza vidas, né? Ou seja, minimiza a perda de vidas, né? Então, assim, me parece que o foco pode ser muito mais qualificado no sentido de complexificado, né? Ou seja, olhar para mais variáveis, né? Então, esse eu acho que é um aprendizado que é bem importante, assim, a gente ter uma visão mais sistêmica, né? E com planos de meta mais claros, tá? Mais objetivos e mais voltados não apenas para o sistema hospitalar, mas também para a dinâmica central da epidemia, para a evolução efetiva da dinâmica da epidemia, tá certo? Eu queria focar especificamente também na questão da comunicação como um item específico, porque isso é algo que, mesmo como economista, eu posso garantir para vocês assim que foi uma das coisas que mais fez falta nesses 18 meses de pandemia, né? Nós nunca tivemos uma campanha de comunicação informativa, organizada e centralizada em nenhuma esfera que eu conheça no Brasil. De repente, algum município, obviamente, não acompanho todos, claro que algum município possa ter tido, mas em geral nós não tivemos. Nós não tivemos no governo federal, nós não tivemos no Rio Grande do Sul e nós não tivemos em Porto Alegre. Um sistema de comunicação que engaje, né? Porque uma coisa é eu falar para as pessoas assim, use máscara, máscara é importante. Máscara evita contágio, tá bem. Só que se essa pessoa não tem claro como usa, como manuseia, quando usa, se lava, se não lava, como é que faz, como é que guarda, isso já é um problema. Então, se eu tiver uma comunicação que deixe isso claro para a pessoa, já é um meio caminho andado. A outra metade do caminho é eu, com este tipo de abordagem, gerar engajamento, né? Gerar engajamento das pessoas, que é a pessoa cobrar do vizinho que não está fazendo, é cobrar do seu colega de trabalho que não está fazendo. Porque se ela não tem informação e não tem aquilo presente na vida dela, ela não se sente confortável e às vezes ela, em maior parte dos casos, ela não vai se sentir nem impelida a cobrar isso do colega, a cobrar isso do vizinho, porque ela não sabe nem direito para ela, né? Então, se eu não tenho um sistema de comunicação conciso, centralizado, organizado e robusto, que é o que se precisa para uma gestão de uma pandemia da envergadura do que a gente está enfrentando, eu perco o poder de engajar as pessoas, né? O apelo, isso a literatura já tem mostrado, fazer apelos, campanhas agressivas, campanhas que mostram que tem um quê de apelo sentimental, do tipo, olha, mostra o cara lá na UTI, nossa, ele que passou pro pai dele. Tal. Claro, faz parte de um composto de comunicação, mas não pode ser o foco central, porque isso tem poder de engajamento menor. Eu preciso ter uma comunicação mais positiva, mais propositiva, para engajar mais as pessoas no sentido proativo, né? E não apenas de cobrança, né? Isso a literatura tem mostrado, inclusive para a pandemia especificamente, que peças de comunicação mais informativas, e que estimulam maior proatividade tendem a funcionar melhor, justamente porque tu precisa esclarecer as pessoas, né? Não é simples, né? A gente vive numa bolha, né? Nós aqui do ensino superior, que a maior parte das pessoas está me assistindo, possivelmente, nós pertencemos a uma bolha muito particular do Brasil. O Brasil é um país muito desigual, um país com um nível de desigualdade educacional absurdamente grande, né? Então a gente precisa furar um pouco essa bolha e entender que a comunicação ela não necessariamente é tão básica quanto a gente imagina que é. A gente precisa ter isso mais claro e ter isso mais ampliado, né? Então, comunicação é uma palavra que eu, particularmente, falei muito ao longo dos últimos meses, nos fóruns que eu frequento para discutir essas coisas. E não evoluiu muito, lamentavelmente, mas, assim, tem potencial para evoluir, assim, ainda. Eu acho que ainda dá para fazer bastante coisa pela frente, porque a gente ainda vai precisar, né? A gente está avançando na vacinação, mas a gente ainda tem muita coisa para acontecer, né? Ainda tem muita coisa para evoluir, né? Então, comunicação é uma coisa realmente bastante importante, tá? E eu queria me encaminhar para o encerramento da minha fala, trazendo um elemento aí realmente muito próximo de mim, tá? Que é a retomada econômica. A gente vai passar por um processo de retomada, né? Tudo indica que sim, a gente torce para que isso aconteça, né? Não tem muito como não acontecer, a gente vai passar por um processo de retomada. Só que vai ser um processo de retomada difícil, vai ser um processo de retomada um pouco diferente, né?
vou dar um exemplo numérico para vocês, e eu prometo não apurrinhar vocês com números, assim. Mas só para vocês terem uma ideia, né? O PIB cresceu 1,2% nesse primeiro trimestre de 2021. Foi um número que veio um pouco acima da expectativa, né? Ou seja, a economia reagiu até mais, né, do que se imaginava. Só que o crescimento não veio acompanhado, e não tem vindo acompanhado de uma... Isso indica, e aí olhando outros dados em conjunto a gente chega a essa conclusão, indica que a gente está tendo um crescimento um pouco desequilibrado, um pouco ainda focado em setores que não empregam tanta gente. Eu tenho muitos setores dentro do grande guarda-chuva serviços que ainda estão muito longe de retomar, né? Pega toda a parte hoteleira, alimentação, entretenimento, essa parte toda ainda está muito parada, né? Então, é um setor, e são setores, esses setores específicos, junto com vários outros, que empregam muito, tá? Então, o que acontece? Se eu começar a retomar a economia e não organizar isso, não organizar esses setores, de modo a que eles passem a integrar essa retomada, eu vou ter um crescimento excessivamente desequilibrado. E um crescimento que não vai necessariamente vir acompanhado de uma geração de emprego compatível, né? Então, o que acontece com isso no frigir dos ovos? Acontece que eu vou ter um agravamento de desigualdade, que é o que a gente já está observando. A gente teve um agravamento brutal de desigualdade nos últimos meses, e se eu continuo com um crescimento desequilibrado, eu posso comemorar, de um lado, o crescimento econômico, mas, de outro, eu vou ter que lidar com um outro problema, que é o problema da desigualdade mais acentuada. Então, eu vou ter que observar, eu vou ter que ter muito cuidado em que tipo de crescimento que a gente está tendo agora, né? Que tipo de crescimento que a gente vai ter, o quanto de desigualdade que esse crescimento vai ensejar, e o quanto que eu vou conseguir organizar a minha economia para que o crescimento se dê de maneira mais equilibrada. Claro que o controle da pandemia é o passo zero, né? A ampliação da vacinação, a retomada das atividades econômicas de maneira segura é o passo zero. Não tem outra escapatória, né? Seguidamente, as pessoas me perguntam assim, mas o que se espera para o semestre que vem? Vacina. O que se espera para o semestre que vem? Vacina, primeiro, né? Mas e fora a vacina? Olha, não tem muito fora da vacina. Eu preciso ter as pessoas em segurança para que eu consiga organizar a retomada da atividade econômica, né? Então, assim, já virou clichê falar vacina, mas, assim, clichês são clichês por um motivo, né? Porque eles são óbvios demais, porque todo mundo sabe e já soa chato. Isso é um clichê, né? E vacina é isso, né? Só que é um clichê que, né, enfim, todo mundo desesperado atrás dela, né? Porque, afinal de contas, é o nosso passaporte para um ritmo de normalidade, né? E claro que nós já sabemos, né? Temos alguns experimentos, nós temos países já com vacinação super avançada, onde a economia já reage em função dessa retomada, em função desse avanço da vacina, ou seja, a gente sabe que isso funciona, né? E, honestamente, eu não sei se alguém tinha dúvidas de que seria essa a grande saída, né? Claro, do ponto de vista de saída definitiva, né? Todo o resto faz parte da política de manejo da pandemia, que é o que eu falei até agora, né? Então é isso, assim, do ponto de vista de aprendizados, eu acho que foram muitos, eu acho que tem a ver, então, em suma, com fazer política coordenada, fazer política interdisciplinar de maneira séria, organizada, né? Plano de metas, que foi uma das coisas que eu acho que ficou muito claro que faltou, né? Ou seja, faltou plano de metas, continua faltando, né? Eu tenho essa crença, eu acho que falta ainda. A gente ter claro, né, o que a gente quer afinal, onde é que a gente quer chegar com a taxa de contágio. Não é melhor pensar em taxa de contágio ao invés de leitos, né? Ao invés de apenas leitos, por exemplo? Então, eu acho que essa é uma mensagem central, importante. E eu acho que a questão da comunicação também, sempre é tempo. Enfim, eu acho que reforço, né? Eu acho que a gente não fez bem, mas sempre é tempo, então eu acho que a gente tem aí um espaço ainda para fazer, porque a gente ainda vai ter muitos meses ainda de convívio com esse cenário pandêmico, né? Mas vamos torcer para que essas coisas se organizem, tá certo? Então, fico à disposição de vocês, vai ser um prazer eventualmente responder alguma dúvida, podem me contatar, tá certo? Bom resto de evento para vocês, foi um prazer, um abraço para vocês, até mais.